Paz do Senhor Jesus, povo de Deus, povo abençoado. Aqui quem fala, missionário a Deus. Venho trazer a série Quem é Escolhido Vive a Promessa Até no Egito. Hoje estamos no episódio sofrendo ataque físico por causa da promessa. A palavra vai se encontrar no livro de Gênesis, capítulo de número 37 e o versículo de número 18. A Bíblia vai dizer assim para mim e para você nesse dia de hoje. E quando o viram de longe, antes mesmo dele se aproximar deles, conspiraram contra ele para o matarem. E disseram uns aos outros: eis que vem esse sonhador. Vinde agora, portanto, e matemo-lo, e lancemo-lo num poço. E diremos: uma besta fera devorou, e veremos que será de seus sonhos. E Rúben ouviu e o livrou das mãos deles, e disse: não matemos. E Rúben disse: não derramemos sangue, mas lançai-o nesse poço, que se acha no deserto. E não lanceis mão nele. Isso para livrá-lo das mãos dele, para livrá-lo e levá-lo de volta ao pai. E aconteceu que quando José se aproximou de seus irmãos, arrancaram a túnica de José, sua túnica de várias cores que estavam vestindo, e tomaram-no e lançaram-no em um poço. E o poço estava vazio, não havendo água nele. E assentaram-se para comer pão, e levaram os olhos e olharam. E eis que uma companhia de ismaelitas vinha de Gileade com seus camelos, carregando de especiarias, e bálsamos e mirra, indo transportá-lo para o Egito. E Judá disse aos irmãos: que proveito haverá em matarmos nosso irmão e escondermos seu sangue? Vinde e vendamo-lo aos ismaelitas, e não sejam nossas mãos contra ele, pois é nosso irmão e nossa carne. E seus irmãos assentiram. Então passaram por ali mercadores midianitas, e tiraram e lançaram José do poço, e alçaram José do poço, e venderam José aos ismaelitas, por 20 peças de prata, e levaram José para o Egito. E Rúben voltou ao poço, e eis que José não estava no poço. E rasgou suas vestes, voltou seus irmãos e disse: o menino desapareceu, e eu, para onde irei? E tomaram a túnica de José, e mataram um cabrito, e mergulharam a túnica no sangue. E levaram a túnica de várias cores, e enviaram-no ao pai, e disseram isso: achamos, vê agora se é ou não a túnica de teu filho. E reconheceu, e disse: é a túnica de meu filho. Uma besta fera devorou, sem dúvida José foi rasgado em pedaços. E Jacó rasgou suas vestes e pôs pano de saco sobre os ombros e pranteou muitos dias por seu filho. E todos os seus filhos e todas as suas filhas levantaram-se para consolá-lo, mas recusou-se a ser consolado. E disse, pois: descerei em prantos a meu filho até a sepultura. Assim seu pai chorou por ele. E os midianitas venderam-no no Egito para Potifar, oficial de Faraó, o capitão da guarda. Aleluias. Louvado seja o nome do Senhor. Aleluias. Palavra do Senhor aqui no versículo de número... Aleluias. No versículo de número 10, do capítulo de número 39. E aconteceu que, conforme ela falava com José dia após dia, ele não lhe dava ouvido para deitar-se com ela, ou para estar com ela. E aconteceu que certo dia José entrou na casa para fazer seu serviço, e não estava ali nenhum dos homens da casa. E ela agarrou pela veste, dizendo: deita-te comigo. E ele deixou as vestes nas mãos dela, e fugiu, e foi-se para fora. E aconteceu que, quando ela viu que ele deixava as vestes nas mãos dela, e fugira para fora, chamou os homens da casa, e falou-lhe, dizendo: verde, ele nos trouxe um hebreu para escarnecer de nós. Entrou e veio a mim para deitar-se comigo, e gritei em alta voz. E aconteceu que, quando ouviu que levantei a voz e gritei, deixou suas vestes comigo, fugiu e foi-se para fora, e deixou as vestes dele perto de si, até que seu senhor voltasse para casa. E falou-lhe com essas palavras, dizendo: o servo hebreu que nos trouxe entregou e veio a mim para escarnecer de mim. E aconteceu que, quando levantei a voz e gritei, deixou as vestes comigo e fugiu. E aconteceu que, quando o seu senhor ouviu as palavras da mulher, as quais lhe falara, dizendo: assim teu servo agiu comigo, e sua ira se acendeu. E o senhor de José o tomou e o lançou na prisão, no lugar onde ficavam encarcerados os prisioneiros do rei, e lá ficou na prisão. Mas o Senhor estava com José, e mostrou-lhe misericórdia, e deu-lhe favor aos olhos do carcereiro. E o carcereiro confiou às mãos de José todos os prisioneiros que estavam na prisão, e de tudo o que ali fazia era o responsável. Irmãos, essa palavra, a qual eu acabei de ler, do capítulo de número 37, do versículo de número, aleluias, 23, né? Do capítulo de número 23, até aqui no versículo 39, no versículo 10, no capítulo 39, do versículo 10 até no versículo 20, é uma palavra que vai falar a respeito dos ataques físicos que uma pessoa sofreu devido a uma promessa. A Bíblia vai dizer que José, né, resumindo o nosso episódio de segunda-feira, a Bíblia diz que José sonhou um sonho e contou ali aos seus irmãos e ao seu pai. E a Bíblia diz que quando esse moço ele conta o sonho, ele causa uma inveja muito grande. E nisso, os seus irmãos, eles foram para o campo para poder fazer os seus trabalhos. E o seu pai, né, o pai de José, ele ali pede a José: olha, José, vai atrás de seus irmãos, vê o que eles estão precisando. Mas mal sabia Jacó a intenção que tinha eles no coração, a intenção de matar José, a intenção de acabar com a vida de José, porque eles não aceitavam. A inveja era tão grande, que eles não aceitavam aquele sonho que José teve. E a Bíblia vai dizer que quando José vai se aproximando deles, eles olham e falam: aí vem o sonhador. Aí vem o sonhador, vamos matar ele e vamos ver o que será desse sonho. Porque se matasse, né, irmãos, acabava o sonho de José. E ali eles começaram os ataques físicos contra José. A Bíblia diz bem claro que quando José chega até eles, né,
quando José chega até eles, a Bíblia diz que eles arrancam, a primeira coisa que eles arrancam é aquilo que trouxe ódio no coração deles, aquilo que trouxe raiva no coração deles também, né? Uma das coisas que trouxe raiva ao coração deles, que foi a túnica de José, algo que era diferencial na vida de José, aquilo que trazia para ele, né, uma especiaria da parte do pai. A Bíblia vai dizer que primeira coisa, quando viram José, foi arrancar, né? Arrancar a sua túnica, como diz aqui, ó, no versículo 23. E aconteceu que quando José se aproximou dos seus irmãos, arrancaram a túnica de José, né? A Bíblia vai dizer a túnica de várias cores que estavam vestindo. Eles tomaram e lançaram ele em um poço. Primeira coisa que as pessoas vão tirar de você, aquilo que é o seu diferencial, aquilo que você traz luz, brilho, que causa inveja neles, é a sua túnica. E a segunda coisa que eles vão fazer é te lançar no poço, na intenção de te matar, na intenção de te afogar. Mas a Bíblia vai dizer, e o poço estava vazio, não havendo água nele. Para a glória do nome do Senhor Jesus Cristo, o Senhor tirou, né, a água, porque ele sabia que iriam lançar ele ali. O Senhor tirou a água daquele poço que estava naquele deserto. Então, irmãos, é muito forte quando nós abrimos a nossa boca, né, falar dos nossos sonhos proféticos. Nós temos que ter noção do que para quem nós estamos falando, do que nós estamos fazendo, porque muitas das vezes quando a gente fala na inocência, nós não sabemos o que aquelas pessoas lá na frente estão pensando, a maldade que está no seu coração. E aqui a Bíblia é bem clara, ela deixa bem clara que quem queria o mal daquele moço eram os próprios irmãos, que não estavam aceitando a promessa de Deus sobre a vida deles, né? Eles não estavam aceitando. Aqui, ó, no versículo 19 vai dizer, e disseram uns aos outros, eis que vem esse sonhador. Lancemo-no no poço e diremos, uma besta fera devorou, e veremos que será de seus sonhos. Olha como que eles falaram, irmãos. Olha a palavra a qual eles disseram, e veremos que será de seus sonhos. Vamos ver se depois que a gente matar ele, né, se a gente tirar ele da terra, quero ver se ele vai conseguir realizar o sonho dele. Porque é assim, irmãos, que o diabo trabalha no nosso meio. Tenta todos os momentos em matar os nossos sonhos, em matar os projetos de Deus sobre as nossas vidas. Nós, muitas das vezes, estamos ali aprisionados à depressão, à crise de ansiedade, devido a pessoas críticas, as pessoas que, né, não têm o brilho, e eles tentam ofuscar os teus brilhos, eles tentam ofuscar os sonhos a qual Deus te deu. Mas nesta manhã, nessa tarde, nesta noite, nesse dia 17/9, eu quero te dizer algo da parte de Deus. Não deixe que os ataques físicos te parem, não deixe que os ataques físicos tirem de você o teu caráter, aquilo que Deus te deu, o sonho que Deus te deu. Olha o que José passou. José foi atacado pelos seus irmãos, arrancaram a túnica de José, arrancaram ali algo que era especial para ele, jogaram ele no poço, e logo depois, muitos, é o que está acontecendo muitas das vezes comigo e com você, estão te vendendo, estão te caluniando, estão falando mal de você, e venderam ele ali para os ismaelitas. E a Bíblia vai dizer que quando ele chega no Egito, Potifar, ele dá ali o governo da tua casa para José. Olha que profundo, irmãos. José vira governador de uma casa, de um rei, e a Bíblia diz que ali ainda não era o lugar dele, porque a Bíblia vai nos dizer, irmãos, aleluia, que Deus, né, que aquela mulher, a mulher de Potifar, ela começa a levantar uma calúnia contra José, dizendo que José tentou agarrar, que José ali tentou algo que ela não queria, e a Bíblia diz que o rei pega ele e leva ele para a prisão, e ali na prisão ele governa os prisioneiros, o carcereiro acha graça nele. Irmãos, ele era líder, era um homem de liderança. Muitas das vezes você não entende o porquê. Todas as vezes nos lugares que eu tô, quem governa sou eu, quem lidera sou eu. Muitas das vezes você está dizendo, eu já não aguento mais, mas é a promessa de Deus na tua vida, é algo forte que Deus tem para você. Não é lugar, não é momento de você parar, não é momento de você desanimar, ainda que as palavras te doam, ainda que, né, as críticas venham, as pessoas lutam contra você, ainda que você esteja passando por essa guerra física, essa guerra espiritual, aonde vem o desânimo, assim como foi com Elias, entrou ali dentro daquela caverna e não queria sair, estava num estágio de depressão, irmãos, estava num estágio de depressão. Aquele moço, ele entra num estágio de depressão, por quê? Porque Jezabel liberou uma palavra, e muitas das vezes as pessoas estão liberando palavras sobre as nossas vidas, nos matando espiritualmente falando, mas Deus está dizendo para mim e para você, continua porque eu sou contigo, continua nessa luta porque eu sou o teu Deus. Olha o que Deus fez com José. A Bíblia vai dizer que José começa a governar dentro da prisão. José primeiro governa ali dentro da casa de Potifar, mas a casa de Potifar, irmãos, era pequeno para que Deus tinha na vida daquele homem. Deus queria fazer coisas grandes, Deus queria fazer coisas grandes na vida de José, e muitas das vezes você não está entendendo. Deus quer fazer coisas grandes e você quer continuar nesse quadrado, você quer continuar nessa situação, você quer continuar fazendo as mesmas coisinhas e dizendo, não, eu não estou preparada para isso daí não é para mim, isso daí é para fulano, isso daí é para ciclano. Não, Deus está dizendo, é para você, eu preparei para você, o sonho é teu, a promessa é tua, então agarra essa promessa.
Aleluias. Segura com tuas mãos fortes, porque a promessa é tua. O que Deus preparou para você é coisa grande. É coisa de estrondar a terra, irmãos. Coisas que olhos não viu e ouvidos não ouviu. Porque muitas das vezes o inimigo parou você. Porque muitas das vezes, aleluia, você erra no mesmo erro. É porque você é líder e Deus ele tá te levantando novamente e te dizendo: ei, não caia de novo nesse erro, não caia de novo nesse pensamento, porque eu sou o teu Deus, eu quero te levantar. Irmãos, a Bíblia vai dizer que é pra gente perdoar 70 vezes 7. E Deus ele te perdoa várias vezes até a vinda dele, porque hoje ele é advogado, mas amanhã ele será o nosso juiz. Então é tempo de você se levantar. Se levanta do cenário a qual você está vivendo hoje. Glorifica e exalta o nome do Senhor. Estou passando por isso, mas isso vai me levar à exaltação. Estou passando por essa luta, mas eu vou perseverar, porque esse é o processo. Aleluias. Imagine se José desanima, irmãos. Imagine se José se frustra. Quando ele chega na prisão, ele fica ali acanhado no cantinho dele. Imagine se José, ele para e fala assim: ah, quer saber de uma coisa? Fui lançado no poço, fui vendido pelos meus irmãos, fui caluniado pela mulher de Potifar, agora eu vou ficar aqui, porque para muitos eu já estou morto mesmo, para muitos já estou esquecido, para muitos já não tenho mais jeito. Quantas quedas esse homem teve, quantas provações esse homem teve, e ele permaneceu perante a presença do Senhor, aleluias, e ele permaneceu diante da face de Deus. A Bíblia vai dizer que no capítulo de número 39, versículo 21, mas o Senhor estava com José. Mediante essas quedas, mediante essas provações, essas lutas físicas a qual ele estava sofrendo, Deus estava com José. Em todo momento, Deus estava segurando as mãos de José. Então, irmãos, em nome de Jesus, hoje esse episódio vai dizer para nós sobre perseverança, sobre posicionamento. São dois pontos muito fortes nessa mensagem, sobre o posicionamento diante dos ataques físicos e sobre a perseverança diante da promessa que Deus fez para você. Então que você possa ficar com esta palavra no nome de Jesus. Segunda-feira estaremos aqui com o terceiro episódio. Vai ser forte, irmãos. Vai ser forte. Vai ser impactante. Até o final dessa série nós vamos ver muito milagre acontecer na nossa vida.